Meu pai, por um problema também no fêmur, ele estava sem poder se movimentar direito e estava internado em home care. Muito bem. Aí eu ia visitá-lo, ia todo dia visitá-lo. Todo dia. E eu lembro que na última vez que eu vi o meu pai encarnado, eu cheguei lá à noite, depois do serviço. Oi, tudo bem? Tudo bem? Beijei minha mãe, beijei meu pai. E cheguei pro meu pai e falei assim para ele: como é que tá a fralda aí? Precisa trocar? Não, a mãe já trocou, a tua mãe já trocou. O senhor quer Coca-Cola? Não. O senhor quer água? Quer bolacha? Não, eu queria um pouco d'água. Eu dei um pouco d'água. Tá bom. Aí eu fiquei fazendo umas coisas na casa, assim, mexendo lá, coisa e tal. E aí eu precisava ir embora para descansar, que o dia seguinte tinha que trabalhar. Então, meu pai estava deitado assim na sala, na cama hospitalar, mas em casa. E minha mãe no sofá. E aí eu peguei e falei assim: bom, eu vou embora, hein? Ah, tá. Aí eu pensei comigo: dá um beijo neles, né? E aí eu falei assim: eu já beijei, né? Pensei comigo. Beijei quando cheguei, já tinha beijado, né? Porque eu sempre fui muito beijoqueiro, de abraçar as pessoas, de beijar, né? Tio, tia, avô, vó. Eu sou de uma época que a gente pegava a mão do avô, beijava e pedia a bênção, né? Então, aí eu falei: já beijei, tá. Aí fui embora. Fui para casa, dormi. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, o primeiro pensamento foi: caramba, se acontecer alguma coisa com meu pai, o meu filho Vinícius, que é o mais velho, não vai poder ir no velório. Porque o meu filho tinha ido mochilar na Europa, passou lá uns meses lá, mochilando, nada de extravagância. Quando eu acabei de pensar isso, o telefone tocou. Mas no exato momento, eu ainda estava sentado na cama. Isso era 6 da manhã, 6 e pouco da manhã. Eu vou no telefone, era o meu irmão. O meu irmão jamais me ligaria uma hora dessa. Eu não atendi o telefone e fui para o telefone fixo e liguei para a casa do meu pai. Quando eu liguei, quem atendeu, a minha mãe chorando, e passou o telefone para a vizinha. E aí a vizinha falou assim: olha, Silvio, eu chamei o SAMU. Nessa época não tinha SAMU, era o PS. Chamei a ambulância, mas já foi, tá? Não tem mais o que fazer. Eu falei: tá bom. Aí eu peguei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e fiz uma oração. Fiz a oração para um espírito que acabou de desencarnar e fui me arrumar para cuidar do velório. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se eu tivesse beijado o meu pai, eu iria ainda beijá-lo em vida e não no dia seguinte, quando ele já estava frio e não era mais o meu pai, era um corpo que estava ali. Eu sei que eu fui preparado pela espiritualidade, talvez
algum merecimento de a espiritualidade me dar esse amparo de já me preparar emocionalmente para que eu pudesse ter força de conduzir isso, mas me ficou aquilo que foi o beijo que eu não dei no meu pai. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Querem fazer uma oração para um ente querido, para quem desencarnou, para um vizinho que desencarnou, para alguém que vocês sabem que desencarnou, que isso também é caridade? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá na coletânea de preces e faz a oração. Uma oração fundamentada, uma oração com conteúdo. Tem uma oração, inclusive, no Evangelho, que é um espírito que faz a oração dele mesmo. O férito está passando e ele está orientando o médium da oração que ele acabou de desencarnar, de tão desperto, tão livre que é o espírito. Tem 2 orações para espírito que acabaram de desencarnar. Uma preparada pela espiritualidade e outra do próprio espírito que desencarnou. Está no final do Evangelho. Então, fica aí a sugestão da oração do Evangelho segundo o Espiritismo e fica a sugestão de nunca deixarem o beijo para depois, o abraço para depois, o café para depois, o encontro para depois, a visita para depois, o pedido de desculpas para depois, o pedido de perdão para depois. Não percam a oportunidade de quem quer que seja de falar aquilo que vocês estiverem sentindo vontade de falar. Conforme Jesus falou, se reconcilia com o teu adversário, com o teu inimigo, enquanto tu está na caminhada com ele. E ao mesmo tempo, se confraterniza com os teus entes queridos, com os teus amigos, com os teus pares, enquanto estão na caminhada com ele, porque a gente não sabe a hora do passamento, a hora que a gente vai embora. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.